Graças a Deus, a paz do Senhor, igreja. Que bom estar com você aqui nessa noite, poder compartilhar daquilo que o Senhor tem feito em nossos corações. Vamos abrir nossa Bíblia, Gênesis 24. Gênesis 24, o verso 12 a 14. Aleluias. Glória a Deus. Muito feliz. Ontem completei 11 anos de casado. 11 anos de bênçãos, de alegria, de vitória. E eu louvo a Deus pela família que Deus me deu. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 24, 12, 13 e 14. Amém. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Amém. Graças a Deus, queridos. Como a pastora Denise mesmo falou, estamos entrando na última semana do nosso jejum. E olha, hoje de manhã eu estava ali no relógio de oração e pude perceber a ação do Espírito Santo na vida daqueles que estavam ali. Era você colocar o pé para dentro, você já percebia uma atmosfera diferente, o gazélio invadindo, a gente já fugindo ali da lei da gravidade. Olha, algo espetacular. E eu queria trazer para você uma palavra profética, e queria que você guardasse no teu coração essa palavra, porque essa campanha de jejum, essa campanha de oração, os relógios de oração, os alvos que foram apresentados, Deus vai abrir as portas dos céus. Não, corrigindo, Deus já está abrindo a porta dos céus. Chegando aqui a Ângela, ela já trouxe um testemunho, com um sorrisão orelha a orelha, porque Deus respondeu a oração dela. O que parecia impossível acontecer, de fato, aconteceu. Então o Senhor já está respondendo a oração. O Senhor já está deixando bem claro que aquilo que Ele estabeleceu como promessa já está começando a acontecer. Então ouça bem o que eu vou te falar agora, tá? Por parte do Senhor. Oportunidades surgirão na sua vida. Portas se abrirão. E olha, você vai ter a oportunidade de não tomar a decisão sua pessoal, mas você vai ter a oportunidade de olhar não para o eu, mas para o nós. Quando eu falo nós, é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu falo nós, eu falo de você, sua família, sua célula, sua igreja. E você vai tomar a tua decisão não pensando em você, no teu aparente benefício próprio, mas você vai pensar no nós. Você vai pensar no nós. Vai ser o melhor para nós? Essa é a melhor oportunidade para nós? Porque quando a promessa ela vem de Deus, quando a lei celestial, onde está firmada a palavra do Senhor, ela é estabelecida por intermédio de nós, aqui na terra, onde a palavra passa a ser absoluta e a crise passa a ser relativa, o nós, ele é atingido. Então toda a minha atitude, toda a minha decisão, ela não está simplesmente focada em mim, no eu, mas está focada em nós. Porque as promessas do Senhor é que pontelha, é que dirige, é que mapeia o nosso caminhar. E trazemos aqui a nós esse tema nessa noite. Esse tema em que Deus ele fala aos nossos corações de uma maneira muito especial, onde as promessas elas não são automáticas.
mas sim, elas são conquistadas por intermédio da fé. E eu entendo que você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, você é um jovem de fé, e que como eu, aguarda o cumprimento das promessas do Senhor. Olha, no meu 28 anos de caminhada, muitas promessas, elas foram sim realizadas, foram conquistadas, mas existem outras ainda. Existem outras que eu busco da parte de Deus, existem outras que eu espero da parte de Deus. E olha, e na minha história, muita coisa eu fabriquei. Na minha história, eu peguei muitos atalhos, porém, o Senhor, Ele, na sua infinita misericórdia, Ele nos trouxe ao caminho de volta. Na correção de rota, Ele pôde pontilhar e dizer: aqui, filho meu, é o caminho que eu te tenho proposto, como diz Hebreus 12, 2. Existe um caminho proposto a nós, Hebreus 12, 1, perdão. Existe um caminho proposto para cada um de nós. O Senhor, antes de você nascer, Ele já tinha estabelecido isso. Quando você percebe as escrituras de Deus, quando Davi escreveu no Salmo 139, que ali, antes dele nascer, antes dele vir a existir no ventre materno, o Senhor já conhecia todos os seus caminhos e já tinha registrado tudo nos seus livros. Ele não está falando dele, está falando de mim, está falando de você, está falando de nós. Eu não nasci por força da vontade de papai e da mamãe. Você não nasceu por força da vontade do papai e da mamãe. Você nasceu por força da vontade do Senhor, porque existe um projeto pré-estabelecido na sua vida. Enquanto você não conhecia Jesus Cristo, enquanto não foi revelado o amor de Deus no seu coração, o Senhor, Ele te guardou, te preservou. E a partir do momento que você disse sim para Ele, se começou o cumprimento das promessas dele na sua vida. Por isso que Paulo fala que o Senhor, Ele começou uma boa obra e cuidará de aperfeiçoar essa obra. Então é importante que você creia nisso, que você é fruto da promessa de Deus. Repita: eu sou fruto da promessa de Deus, e por intermédio de mim as promessas se cumprirão, e o nós será atingido. Queridos, Abraão não enxergou isso. Abraão, ele não conseguiu perceber isso. Lá em Gênesis 11, o Senhor traz a palavra dizendo que ele iria para uma terra nova, que existia necessidade dele se desvincular de algumas coisas para conquistar essa terra nova. Em Gênesis 12, o Senhor já fala claramente para ele: sai do meio da tua parentela e do meio do teu povo para uma terra que eu te mostrarei. E ali o Senhor fala: eu farei de ti uma grande nação. Porém, Sara era estéril. E aí? Eu olho com o olhar humano para a esterilidade de Sara, ou eu olho com o olhar celestial para a promessa que o Senhor estabeleceu? E ali ele foi colocado em xeque, ali ele foi colocado à prova. Mas Abraão, ele achou que era automático. Ele achou que era automático e desacreditou da promessa. Ele achou que a promessa iria se cumprir através dele. Sim, iria. Mas Sara era estéril. Aí, para manipular, para fabricar uma promessa, ele se cumplicia a Sara, e entra Agar na história. Sara oferece Agar para ele, entra ali uma situação pecaminosa, a bigamia entrou na história, e ali Abraão se relaciona com Agar e nasce Ismael. Só que em Gênesis 17, novamente o Senhor ali se revela para Abraão e fala que a promessa não estava através de Agar, não iria vir por intermédio de Agar, mas por intermédio de Sara. Sara seria o canal de entrada, a porta de entrada da promessa. E ali o Senhor fala que através de Sara, a Isaac iria vir. A tradução da palavra Isaac significa riso, significa alegria. E ali o Senhor estabelece novamente a promessa: olha, Abraão, eu vou te dar uma numerosa nação, você será pai de muitos filhos, mas o filho da promessa não é Ismael.
O filho da promessa não é o filho que você constituiu por intermédio de Agar. O filho da promessa vai vir de Sara. E ali Sara foi fecundada. O ventre de Sara foi aberto e ali nasceu Isaque. Mas tinha Ismael na história. Abraão, ele quis fabricar a promessa, ele quis ali, enfim, ajudar a Deus, mas ele criou uma situação complicada, por quê? A promessa estava em Isaque, e a gente vê a briga que existe hoje no Oriente Médio, ali entre os filhos de Ismael, os árabes, e os filhos de Isaque. Eu quero dizer para você, queridos, que Deus, ele tem os seus planos. E os planos do Senhor, eles não são frustrados, e nós não precisamos estar atropelando tudo, querendo fabricar a promessa, passar o carro adiante dos bois. Mas a gente percebe também Jacó, cuja tradução do nome é usurpador, enganador. Ele quis ali criar atalhos, ele quis olhar não para as promessas do Senhor, mas ele quis produzir atalhos, e ali ele roubou o direito de primogenitura de seu irmão. Ele enganou seu pai, e ali roubou a bênção que era para o seu irmão, que era o mais velho. E a consequência disso é que por 20 anos ele ficou fugido. Por 20 anos ele ali ficou ausente de sua terra. E a consequência é que ele chorou diante da notícia da morte do filho da promessa, que era José. E depois de mais 20 anos, na sua velhice, ele foi encontrar José sendo exaltado pelo Senhor como governador do Egito. Então aqui nós temos duas situações: daquele que fabricou a promessa e não deu certo, só trouxe consequências trágicas que duram até hoje. E nós temos aqui um outro cidadão que quis criar atalhos para a promessa e que trouxe consequências da mesma forma dolorosas. Eu quero dizer para você, queridos, que não temos que tomar nenhum caminho, nem outro. Nós temos que tomar o caminho de Isaque. Repita comigo: Isaque é a promessa. E repita novamente: a minha promessa vai trazer Isaque. Ou seja, vai trazer o riso para você. Cadê o riso? Cadê a alegria para você? Eu quero dizer para você que quando a palavra do Senhor é estabelecida em nossos corações, e quando nós permitimos em nossas vidas nos investir na conquista das promessas do Senhor pela fé, entendemos que o Senhor tem controle de todas as coisas. Nada foge ao controle do Senhor, nada foge ao controle das mãos do Senhor. O próprio Jesus Cristo fala no Sermão do Monte que nem um fio de cabelo cai de nossa cabeça se não for permissão do Senhor. Eu quero que você entenda isso, você que está esperando que algo da parte de Deus aconteça, você que tem uma promessa que ainda não aconteceu, eu quero dizer para você que o Senhor tem controle de todas as coisas, e todos os acontecimentos, todas as situações, Ele tem o direcionar claro do Senhor. O texto é bem claro. Olha aqui, Eliezer, ele traduz aqui a figura do Espírito Santo. Abraão, vendo o seu filho ali, já com uma certa idade, vendo o seu filho ali, já no momento em constituir família, Abraão, ele pede para o seu servo de confiança: vai lá, na terra dos meus parentes, e traga uma esposa para Isaque. E Eliezer foi, e Eliezer caminhando ali, já temente a Deus, né? Já ali, conhecendo o Deus de Abraão, conhecendo o Deus de Isaque, ele ali tendo uma experiência com o Senhor, ele foi já com este coração. E o interessante é que quando chegou naquela terra, olha só a oração que ele faz. E ele ora de uma maneira muito interessante, porque ele chega à beira de uma fonte e fala: Senhor, faça que a mulher que eu peça de beber, ela ofereça também água para os meus cabelos. Ele não olhou se a mulher era loira, morena. Ele não olhou ali para a mulher se era alta, se era baixa, se era magra. Ele não olhou ali se era bonita, se era feia ou mais ou menos. Ele colocou diante do Senhor essa condição. E muitas vezes nós não somos detalhistas diante daquilo que nós colocamos diante de Deus.
Uma situação bem simples, eu oro, Senhor, me dê uma casa que seja amarela, de janelas brancas e de grade vermelha e de piso preto. Eu acho que a Rosângela não iria concordar com essa casa. Mas de repente, olha só, eu acho a casa, gente, que maravilha, coisa boa. Eu orei dessa forma, eu acho a casa de grade vermelha, amarela, janela branca, de piso bege. Não, eu achei de piso bege. Eu pedi piso preto, mas eu achei piso bege. Eu pego essa ou não pego? Por que não? Não é o que eu pedi. Só acontece que a gente vai atropelando tudo. A casa é boa, é maravilhosa. Acontece que o piso não é da cor que eu orei. É bege. Detalhe, simples detalhe. Acontece, porém, que não é a casa que eu orei. E se não é a casa que eu orei, não é Deus que está respondendo. É muito importante que nós venhamos entender que nós temos que aprender a orar e ser detalhista naquilo que o Senhor estabelece. Eu peço uma esposa, Senhor, que seja alta, que seja morena, que seja dos olhos verdes, que tenha um gol prata, e me aparece alta, morena, sabe, do jeitinho que eu pedi, com uma BMW prata. Não é da promessa. Não é da promessa. Não é da promessa. Mas o fato é que o Senhor, Ele conduz todas as situações, porque Ele tem tudo sob controle. E o conduzir não tem que ser meu, tem que ser dele. Já que o controle é dele, o conduzir é dele. E foi justamente o que Eliezer fez. E ele orou ao Senhor, e ele orou com detalhes. E de fato, percebendo aqui, a partir do verso 15, de fato, isso aconteceu. No verso 19, o que aconteceu? Rebeca, a Bíblia não fala se era linda, se era feia, como que era, mas ela oferece água aos camelos. Ele falou para Rebeca: me dá um pouco de beber. Ela deu de beber, mas ele não falou: dá água para meus camelos. Ela, por iniciativa própria, falou isso. É o cumprimento da promessa. Então é importante, meu querido, que você que quer mudar de trabalho, é você que quer vir para um casamento, você que quer namorar, você que almeja sonhos ministeriais, que você coloque diante do altar de Deus orações detalhadas e espere Deus completar as promessas em cima da oração que você faz, e não que você atropele tudo. Porque é muito importante que você pare tudo e fale com Deus. Pare tudo e se abra para o Senhor. É a tua necessidade. E a tua necessidade, de repente, não é a minha necessidade. É muito importante que você permita-se ser conduzido pelo Senhor e não atropelar todas as coisas. Olha só, Isaac não conhecia Rebeca. Rebeca não conhecia Isaac. O Espírito Santo estava ali agindo, instrumentando ali, utilizando Eliezer, justamente para quê? Para o cumprimento de uma promessa maior. Não era só uma esposa, repita comigo, não era só uma esposa, não era qualquer esposa, seria aquela que iria conduzir o cumprimento de uma promessa feita a Abraão, que ele seria pai de uma numerosa nação, que se estendeu a Isaac, que ele seria pai de uma numerosa nação. Romanos 9, versículo 7, o apóstolo Paulo fala que ali os judeus, eles não são simplesmente descendentes de Abraão por sangue. A partir do momento que a fé é estabelecida no Senhor Jesus Cristo, eles não passam a ser simplesmente descendentes, passam a ser filhos de Abraão. Então eu quero dizer para você, você é filho de Abraão. Diga para o teu vizinho, você é filho de Abraão. E sabe por que você é filho de Abraão? Porque você faz parte do cumprimento das promessas que o Senhor fez para Abraão. Por quê? Porque você foi alcançado por esta fé.
Você foi alcançado pelo amor de Deus. Você foi alcançado pela promessa que o Senhor fez a Abraão, não ao seu pai simplesmente, não à sua mãe simplesmente, mas a promessa que o Senhor fez a Abraão está se concretizando na sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Então olha só, o Senhor, Ele tem todas as coisas sob controle, e as conduções dos acontecimentos está sob o controle do Senhor. E quando Eliezer percebeu isso, ele foi ágil, ele foi rápido, ele não ficou ali, certo, assando batata, ele não ficou ali embromando, ele percebeu que era a resposta da oração que ele tinha feito. Ele percebeu que aquilo que ele pediu ao Senhor, o Senhor trouxe rapidinho, e ele agiu, e já falou para Rebeca: olha, eu sou Eliezer, o meu servo, eu sou servo de Abraão, servo do Deus vivo, e ele me enviou até este lugar para buscar uma esposa para ele. E ele explicou a forma de oração que ele fez, a forma que ela foi escolhida, não por Eliezer, porque não foi Eliezer que viu, foi o próprio Senhor que viu isso. Então é muito importante que você seja rápido, é importante que você seja ágil, porque o Senhor, Ele não demora para responder, Ele responde orações, só que muitas vezes, pela ausência de discernimento, a gente não percebe que Deus está falando, a gente não percebe que Deus está agindo, a gente não percebe os sinais que o Senhor está promovendo. Repita comigo: eu preciso enxergar o sinal verde de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí vai embora, segue em frente, mas repita comigo: eu preciso enxergar o sinal amarelo e vermelho de Deus, porque senão eu vou quebrar a cara, querido, eu vou quebrar a cara. Quando Deus fala não, não adianta eu teimar, não adianta eu falar não é o melhor caminho para mim. Porque existem duas esferas de vontade de Deus. Existe a vontade diretiva de Deus, é o que eu falei, o sinal verde, vai embora. O Senhor está dirigindo, é este o caminho, é o fato que aconteceu com Eliezer. Era a vontade diretiva de Deus. O caminho que Abraão seguiu ali, fabricando a promessa, não era a vontade diretiva de Deus. O caminho de Jacó não era a vontade diretiva de Deus. Mas o caminho de Eliezer para encaminhar o cumprimento da promessa através de Isaac e Rebeca era a diretiva de Deus. É sinal verde, é paz no coração. Esse é o juiz estabelecido dentro de nós. Mas o sinal vermelho de Deus é para parar tudo, é para rever os caminhos, é para fazer um contorno, voltar, é para se converter de verdade ao caminho correto. Mas existe o sinal amarelo de Deus. Atenção, cuidado, ou o caminho, ou a escolha que você vai fazer. E muitas vezes, na maioria das vezes, como eu já entrei, como eu corro o risco de entrar, como você corre o risco de entrar, entramos na vontade permissiva de Deus. Não é a vontade de Deus, mas Ele permite que eu vá por escolha minha, e é claro que eu vou viver as consequências disso. É claro que nós vamos viver a consequência disso. Então é fugir dessa vontade permissiva. De que forma? Entendendo que quando o Senhor dá sinais, eu preciso ser ágil para obedecer esses sinais e tomar atitude proativa. Qual é a atitude proativa? É a direção de Deus? Espera aí, eu abraço, eu quero para a minha vida, porque o nós vai ser atingido positivamente, abençoadoramente. Certo? Mas eu tenho que entender que é o seguinte, que eu tenho que tomar atitude preventiva. Peraí, não é direção de Deus, eu vou me prevenir das consequências ruins. É importante isso. Foi justamente o que Eliezer fez. Ele foi ágil. Peraí, é essa. Ele não ficou em dúvida, ele não ficou planeando entre duas decisões. Ele foi ágil, foi e conversou com Rebeca. Só que, vamos imaginar, certo, eu vou mexer agora em algumas situações complicadas. O Rodrigo, né? Ô, menina linda, Esther, né? Tá ali, certo? Vamos imaginar Esther com 19 anos. Surge um cidadão aí desconhecido, fala: ó, negócio seguinte, Esther, vem porque o meu patrão, ele tá ali e quer casar. Ela vai? Rodrigo vai deixar ele aí? De maneira alguma.
Queridos, não tem como um estranho chegar numa moça estranha e falar, vamos comigo, não tem como. Ele tinha que criar ponte de relacionamento. Com quem? Com a moça, mas não só com a moça, com a família da moça. E foi o que aconteceu. Ele chegou na família da moça, ele chegou no pai da moça, chegou nos irmãos da moça e explicou toda a história. Ele não chegou falando, olha, meu patrão é rico, ele tem muito gado, muito ouro. Não. Ele chegou e falou o mais importante: o meu patrão serve o Deus vivo. E eu fui enviado para cá para buscar a noiva, aquela que será a esposa do filho do meu patrão. E contou o quê? A quantidade de finanças, de dinheiro que ele tem, conta bancária? Não. Ele contou a oração que ele fez. Ele detalhou o tipo de oração que ele fez. E no verso 50 fala o quê? Do capítulo 24. Que eles entenderam que era Deus que estava nesse negócio. Repita comigo: Deus precisa estar nesse negócio. Querido, porque se ele não estiver, não é negócio. Pode ter certeza, digo. Se Deus não estiver no negócio, não é negócio. Então, nas suas decisões, procure essa informação. De todas as formas, Deus está nesse negócio. Deus está nessa história. Se Deus não está nessa história, querido, melhor nem você estar nessa história. Porque ele foi lá e abriu o coração e falou o que vinha da parte de Deus. E eles entenderam claramente, Deus está nesse negócio. E Rebeca foi. Rebeca foi. E foi conduzida até Isaac. Muitas vezes dizemos, somos servos de Deus, dizemos, eu pertenço ao Senhor, só que eu não testifico, eu não demonstro claramente que Deus está no negócio. Por que eu não demonstro? Porque eu não faço ponte. Eu não faço ponte, meus parentes não conhecem que eu sou servo de Deus, meus amigos não, eles não sabem que eu sou servo de Deus. Os meus vizinhos não sabem que eu sou servo de Deus. Eu sou muito bom para indicar médico, eu sou muito bom para indicar psicólogo, psiquiatra, eu sou muito bom para indicar uma farmácia barata, está entendendo? Só que na hora de eu mostrar o poder do Deus que eu sirvo, eu me intimido, eu não crio as pontes necessárias. Nós precisamos criar pontes, querido, com nossos familiares, mostrar quem somos. Nós precisamos criar ponte com os nossos amigos, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles, para tudo, para. Pense em 2 pessoas que não conhecem a Deus que você gosta. 2 pessoas apenas. Eu pensei. A pergunta é, se eles morrerem agora, eles vão para o céu ou para o inferno? Querido, nós somos chamados para ser ponte, transitar a pessoa que está na beira do inferno para os céus. Somos chamados para nos relacionar com pessoas, somos chamados não para nos relacionar com máquinas, não para nos relacionar com instrumentos sem vida alguma, mas para nos relacionar com pessoas, para influenciá-las. Queridos, olha só a situação. Eu volto a perguntar, o Rodrigo permitiria que um estranho levasse a filha dele embora para um outro país? De maneira alguma. Tinha que ter uma certeza clara que vinha da parte de Deus. E de que forma que as pessoas vão ter certeza clara que eu sou da parte de Deus, que eu venho da parte de Deus, que eu sou a segunda boca de Deus aqui na terra, me relacionando com elas. O Senhor nos chamou para construir pontes e não construir paredes. O Senhor nos chamou para promover relacionamentos, não para promover discórdias. E foi justamente o que Eliezer fez. Ele construiu pontes. E ele promoveu uma ligação clara, não só de Isaac, família de Abraão e de Isaac, com ali a família distante dele, mas com as promessas do Senhor. A ponte foi estabelecida entre Isaac e eu, entre eu e Isaac, entre Isaac e vocês. A promessa, ela é confirmada e estabelecida por intermédio de nós. Tudo começa, a conquista das promessas começa a partir da fé, entendendo que pela fé o Senhor tem tudo sob controle e tudo Ele conduz da melhor forma. Eu tenho que ser ágil para tomar as minhas decisões, enxergando onde Deus está e onde Deus não está. Eu tenho que promover pontes, promover relacionamentos, de forma tal que as pessoas percebam quem eu sou. Todo mundo ali percebeu quem era Eliezer. Servo de Abraão? Não, servo de Deus. Agora olha só,
A noiva está lá. O servo cumpriu o propósito dele, trouxe a noiva ali para Isaac. Oh, coisa boa, né? Abraão está lá, certo? Ele encaminhou Ismael, sofreu por causa da consequência da atitude dele, sofreu. Mas lá está Isaac, ali o filho da promessa. Lá está Isaac com sua noiva. Ele, a promessa vai se cumprir através do meu filho. Oh, coisa boa, glória a Deus, aleluia. De repente, nada acontece. Passa 9 meses, passa 1 ano, 2 anos, eu não sei quanto tempo passa e nada acontece. A mulher era estéril, Rebeca era estéril. E aí, o que fazer? Vou olhar para a dificuldade, vou chamar, pai, olha só a situação que o Senhor me colocou, tipo Adão, né? Olha a mulher que o Senhor me deu aí, olha o que aconteceu com ela. Não é verdade? Eliezer, vem cá, olha, você não soube escolher direito, a mulher é estéril. Peraí, como que é promessa? Como que eu vou gerar filhos? Não tem como. Mas olha só, para você perceber, no capítulo 25 aí de Gênesis, mostra que Isaac, ele não quis fabricar uma promessa, ele não quis criar atalho, ele orou abundantemente ao Senhor. Interessante que a versão ali minha fala, orou abundantemente, outra versão fala que ele orou muito ao Senhor. Ele não baixou a guarda, ele sabia que ele era o canal da promessa, ele sabia que por ele a promessa iria se concretizar, ele sabia que era dele a função e que Deus não iria deixar ele confundido. Interessante que o Salmo, se eu não me engano, Salmo 37, o 37, 34 fala justamente isso, que o Senhor não nos deixará confundidos. Fomos iluminados, queridos, é importante que você entenda isso. Quando você decide não baixar a guarda, quando você decide, eu vou investir todas as minhas forças, como a pastora leu aqui, investir na sabedoria, no entendimento, eu vou investir no cumprimento das promessas do Senhor, é entender que antes de mim existe Deus, eu sou um instrumento, e se Ele falou que Ele vai me usar, Ele vai me usar. Pode ter certeza disso. Existe uma música aí que é cantada, nós cantamos muito aqui, fala, eu não morrerei enquanto as promessas não se cumprirem em mim. É verdade. Repita comigo, eu não vou morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na minha vida. Então é importante eu entender, Ele tem tudo sob controle, é do jeito dele, Ele que conduz a caminhada. Eu vou ser ágil, eu vou enxergar Deus e vou tomar uma atitude proativa, eu vou construir pontes, vou ser instrumento de Deus nos relacionamentos, porém, eu não vou baixar a guarda, enquanto não se cumprir a promessa, eu não vou desistir, eu vou continuar resistindo contra tudo e contra todos. Ele não olhou e não falou para Deus, Senhor, aqui não é século 21, aqui não tem fertilização in vitro, aqui não tem, certo, meios de repente fazer uma cirurgia, não. Senhor, olha só as trompas dela, olha o útero dela, o ovário dela. Ele nem sabia que era isso, ele simplesmente orou, e o Senhor ouviu a oração de Isaac, e Rebeca, ela ficou grávida. Repita, Rebeca ficou grávida. Querido, saiba disso. Quando o Senhor tem promessas, Ele vai estabelecer. Só que eu preciso entender, você precisa entender que não tem como automatizar essas promessas. Não tem como eu também abandonar. Não aconteceu do jeito que eu queria, eu vou virar as costas, de maneira alguma. E se algum dia na tua história, ou no teu tempo, na tua história, você virou as costas, abandonou as promessas, hoje o Senhor te traz de volta. O Senhor te traz de volta porque as promessas elas vão se cumprir na sua vida e através da sua vida. O Senhor te chama para uma correção de rota, voltar para o caminho original, o caminho autêntico do cumprimento das promessas do Senhor, porque Ele estabeleceu este cumprimento e Ele cuidará de fazer acontecer todas essas coisas. Fique de pé comigo, querido. Eu sei que aqui tem